Capítulo 8. 1 Crônicas. Subtítulo: Os descendentes de Benjamim e de Saul. Benjamim foi pai de Belá, seu primogênito, de Asbel, o segundo, e de Aará, o terceiro, de Noá, o quarto, e de Rafa, o quinto. Belá teve estes filhos: Adar, Gerá, Abiúde, Abizua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufã e Urão. Estes foram os filhos de Eude, que foram os chefes de famílias dos habitantes de Geba, e que foram levados cativos para Manaate. Naamã, Aias e Gera, que os transportou e foi também pai de Uzá e Aiúde. Saaraim teve filhos na terra de Moabe, depois que mandou embora Uzim e Baara, suas mulheres. De Odes, sua mulher, gerou Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Sáquias e Mirma. Esses foram seus filhos, chefes de famílias. De Uzim gerou Abitube e Elpaal. Os filhos de Elpaal foram Eber, Mizã e Semed, que fundou Ono e Lod e os seus povoados. Berias e Sema, chefes das famílias dos habitantes de Aijalon, que expulsaram os habitantes de Gate, Aiô, Sazac e Jerimote, Zebadias, Arad, Éder, Micael, Ispá e Joá. Foram filhos de Berias, Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe. Foram filhos de Elpaal, Jaquim, Zicre, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaias, Beraias e Sinrat foram filhos de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel foram filhos de Sazac. Sanserai, Seárias, Atalhas, Jaaresias, Elias e Zicre foram filhos de Jeroão. Esses foram chefes de famílias, segundo as suas gerações. Eles habitaram em Jerusalém. Em Gibeão habitaram o pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maacá, e seu primogênito Abdom, depois Zur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote. Miclote foi pai de Simeia. Também esses habitaram em Jerusalém, perto de seus irmãos. Ner foi pai de Quis, e Quis de Saul. Saul foi pai de Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Meribe Baal foi filho de Jonatas e pai de Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareá e Acaz. Acaz foi pai de Jeoada. Jeoada foi pai de Alemete, Asmavete e Zimri. Zimri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá, pai de Rafa, pai de Eleazar, pai de Azael. Azael teve 6 filhos, cujos nomes foram Azricão, Bocro, Ismael, Seárias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram heróis, homens valentes e flecheiros hábeis. Eles tiveram muitos filhos e netos, chegando a 150. Todos esses foram descendentes de Benjamim. Capítulo 9. 1 Crônicas. Subtítulo: A volta para Jerusalém depois do cativeiro. Todo Israel foi registrado por genealogias inscritas no livro dos reis de Israel, e Judá foi levado para a Babilônia, por causa da sua infidelidade. Os primeiros de Israel a se estabelecerem nas suas propriedades e nas suas cidades foram os sacerdotes, os levitas e os servidores do templo. Alguns do povo de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés, habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Indri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá, dos Silonitas, Azaias, seu primogênito e seus filhos. Dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos,
690. Do povo de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenuá, Ibneias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos esses homens foram chefes de famílias, segundo as famílias de seus ancestrais. Dos sacerdotes, Jedaias, Jeoiaribe e Jaquim, Azarias, filho de Hilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, regente do templo de Deus, Adaias, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, Maazai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesimelite, filho de Imer, como também seus irmãos, chefes de suas famílias, 1.760 homens capacitados para o serviço do templo de Deus. Dos levitas foram Semaias, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari, Baquebacar, Eres, Galau e Matânias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaias, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Elcana, morador dos povoados dos Netofatitas. Foram porteiros Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus irmãos, sendo Salum o chefe, e até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, que ficava ao oriente. Esses foram os porteiros do acampamento do povo de Levi: Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos, os coraitas, da casa de seu antepassado. Estavam encarregados do serviço como guardas das entradas do tabernáculo, assim como seus ancestrais também tinham sido encarregados do acampamento do Senhor, sendo guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, era o chefe deles anteriormente, e o Senhor era com ele. Zacarias, filho de Meselemias, guardava a porta da tenda da revelação. Todos esses, escolhidos para serem guardas das entradas, foram 212, contados por suas genealogias, nos seus povoados. Davi e o vidente Samuel os constituíram nos seus respectivos cargos. Eles e seus filhos foram encarregados da guarda das portas do templo do Senhor, isto é, do templo conhecido por tenda. Os porteiros estavam nos 4 lados no oriente, no ocidente, no norte e no sul. Seus irmãos, que moravam nos seus povoados, tinham de vir de tempos em tempos para servirem com eles por 7 dias, pois os 4 porteiros principais, que eram levitas, estavam encarregados das salas e dos tesouros do templo de Deus. Eles se alojavam ao redor do templo de Deus, porque eram responsáveis pela vigilância e pela abertura do templo toda a manhã. Alguns deles eram responsáveis pelos utensílios do serviço, pois esses eram conferidos quando trazidos e levados. Outros estavam encarregados dos móveis e de todos os utensílios do santuário, como também da farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Alguns dos filhos dos sacerdotes preparavam as especiarias. Matitias, um dos levitas, primogênito de Salum, o coraíta, estava encarregado de tudo o que se assava nas assadeiras. De seus parentes, dentre os coatitas, alguns eram responsáveis pelos pães consagrados, para os prepararem todo sábado. Esses são os cantores, chefes de famílias dos levitas, que moravam nas salas e estavam isentos de outros serviços, porque de dia e de noite se ocupavam naquele serviço. Esses foram chefes de famílias dos levitas, em suas gerações, e habitaram em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, habitou em Gibeão. Seu primogênito foi Abidom, depois Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab.
Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote foi pai de Simeão. Também eles habitaram em Jerusalém, perto de seus irmãos. Ner foi pai de Quis, Quis de Saul, e Saul de Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. O filho de Jonatas foi Merib-Baal. Merib-Baal foi pai de Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareá e Acaz. Acaz foi pai de Jará. Jará foi pai de Alemete, Asmavete e Zinde. Zinde foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá, pai de Refaias, pai de Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos. Seus nomes são Azricão, Bocro, Ismael, Seárias, Obadias e Anã. Esses foram os filhos de Azel. Capítulo 10, 1 Crônicas. Subtítulo: A morte de Saul e de seus filhos. Os filisteus atacaram Israel, e as tropas de Israel fugiram dos filisteus e caíram mortas no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o alcançaram e ele foi ferido por eles. Então Saul disse ao seu escudeiro: Pega tua espada e mata-me, para que não venha esses incircuncisos e zombem de mim. Mas seu escudeiro não quis, porque tinha muito medo. Então Saul pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos. Toda a sua família morreu junta. Quando todas as tropas de Israel que estavam no vale viram que Israel havia fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Os filisteus vieram e ocuparam as cidades. Quando os filisteus vieram saquear os mortos no outro dia, encontraram Saul e seus filhos estirados no monte de Gilboa. Eles os saquearam, pegaram sua cabeça e suas armas, e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, para levarem a notícia a seus ídolos e ao povo. Puseram as armas dele no templo de seus deuses e pregaram sua cabeça no templo de Dagom. Quando os moradores de Jabes de Gileade ouviram tudo quanto os filisteus haviam feito a Saul, todos os guerreiros se levantaram, pegaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, trouxeram-nos a Jabes e sepultaram seus ossos debaixo do carvalho em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim Saul morreu por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não havia obedecido à palavra do Senhor, e também porque procurou a mulher que consulta os mortos, e não buscou o Senhor. Por isso ele o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé.